Primeira lei de Newton, a gente tem como objetivos de aprendizagem para essa aula conhecer a contribuição de Aristóteles, Galileu e Newton para o estudo do movimento dos corpos, um pouco de história, definir o que é um referencial inercial, definir a primeira lei de Newton, reconhecer a aplicabilidade da primeira lei de Newton no cotidiano e resolver exercícios relacionados à primeira lei de Newton. O estudo do movimento, a gente vai destacar aqui a contribuição de três cientistas, tá certo? Aristóteles, Galileu e Newton, né? Então, Aristóteles ele tinha algumas teses que hoje a gente sabe que não são corretas, né? O Galileu ele atuou no tempo da Inquisição na Itália, elaborou várias teses experimentais importantes que foram incorporadas às leis de Newton. E por último, Newton, né, físico inglês, que ele, inspirado no trabalho de seus antecessores, como Galileu, como Kepler, por exemplo, elaborou as três leis do movimento, a lei da gravitação universal e também deu contribuições a criar, paralelamente a Leibniz, o cálculo numérico, certo? Aristóteles, ele, como filósofo, ele usava também a ideia que já existia na época dos quatro elementos: ar, terra, água e fogo. Então, tudo na época poderia ser explicado pela presença desses quatro elementos. Uma bola, ela cai para o solo porque o solo tem terra, a bola tem componentes da terra, então terra atrai terra. Se eu pego um copo com água e viro esse copo, essa água cai. Por quê? Porque água atrai água. Embaixo da terra existe água, a gente cava poços. Galileu, Aristóteles também, ele montava esse modelo que tinha lógica, mas não estava correto. Mas assim convence, né? A chama de uma vela, por exemplo. Chama de uma vela, quando você emborca, vira a vela, a chama da vela aponta para cima. Por quê? Porque fogo atrai fogo. A chama da vela foi atraída pelo sol, ou então pela lua à noite, fogo menor, né? Se eu solto uma pena, a pena cai suavemente, porque, segundo a explicação de Aristóteles, a pena era composta de terra e tinha ar dentro dela. Então fazia ela cair suavemente. Aristóteles ele também acreditava no modelo geocêntrico, em que a Terra estava no centro do universo e que nesse modelo você tem o Sol girando em torno da Terra, certo? Ele acreditava na Terra parada. Galileu, ele sofreu com a Inquisição da Igreja Católica na época, porque a Igreja Católica não foi Aristóteles, mas foi a Igreja Católica que incorporou as ideias de Aristóteles como dogmas. E quem fosse contra as ideias de Aristóteles, sendo dogma, estava sendo contra a Igreja Católica, né? Então, Galileu sofreu sem a perseguição, chegou a ficar preso e deu algumas contribuições. Por exemplo, acreditava no modelo geocêntrico, acreditava que o tempo de queda não dependia da massa dos corpos. Aristóteles, ele acreditava que para um corpo manter esse movimento, teria que ter uma força continuamente sendo aplicada. E já Galileu mostrou que não, que era necessário, a força era no sentido de ser só um impulso inicial. E temos, em seguida, a gente vai falar sobre as contribuições de Isaac Newton. Então, Aristóteles afirmava que um corpo está em repouso. Aristóteles afirmava que se um corpo está em repouso, ele tende a permanecer o resto da sua existência em repouso. Para que o corpo entre em movimento, é necessário aplicarmos uma força sobre ele.
um dos princípios fundamentava essa teoria de Aristóteles. Se um corpo está em movimento, possui velocidade. Uma força deve necessariamente atuar sobre ele. Então, um corpo tem velocidade, vai ter uma força sempre mantendo esse movimento. E para ele, a força é uma grandeza proveniente exclusivamente de esforço muscular, está diretamente relacionada à velocidade. Galileu observou que quando um corpo já está em movimento, ele não para imediatamente depois de cessar a ação da força. Notou também que quanto mais lisa for a superfície em que o corpo deslizasse, maior era a distância percorrida até parar. Então, Galileu ele trouxe a modelagem do pensamento científico em relação a gente considerar situações sem atrito, né? Já trouxe a ideia de uma modelagem. E novos princípios fundamentaram as ideias de Galileu, por exemplo. Se um corpo está em movimento, nenhuma força agir sobre ele, ele tenderá a permanecer em movimento retilíneo uniforme. A força não é uma grandeza necessariamente relacionada ao esforço muscular, ela pode ser aplicada por outros objetos. E também que é possível existir movimento sem uma força resultante, no caso. Então, essa primeira observação, se um corpo está em movimento e nenhuma força agir sobre ele, ele tenderá a permanecer em MRU, é a lei da inércia. É a própria primeira lei de Newton, né? O Isaac Newton, físico inglês do século XVIII, ele pôs fim a essa questão, né? Então, baseado no trabalho de Galileu, elaborou 3 leis que juntas explicam todos os movimentos na superfície da Terra, reafirmou as ideias de Galileu e acrescentou novos elementos. O Galileu ele demoliu as afirmações de Aristóteles no início de 1500, né? Pouco depois da suposta descoberta do Brasil. Então, o pessoal acreditava que corpos de massa diferentes caíam em tempos diferentes. Um corpo mais pesado caía mais rápido do que um corpo mais leve. E é uma ideia que se tem, tá certo? É uma ideia que se tem até hoje, né? Muita gente fala que o corpo mais pesado cai mais rápido, né? Então, objetos com pesos diferentes em queda livre tocam o chão ao mesmo tempo, na ausência da resistência do ar. Se a gente soltar uma bola de canhão e uma pena, tá certo? Em um ambiente de vácuo, sem a resistência do ar, elas irão cair no mesmo tempo, tá certo? Não depende da massa, cai no mesmo tempo porque a aceleração dos objetos é a mesma. E um objeto em movimento não precisa de força para mantê-lo em movimento, na ausência de atrito. São duas contribuições sérias. Então, para você entender o conceito de inércia, tá certo, de Galileu, imagine que você tem uma bola rolando, tá certo? Esse corpo desce, passa por um plano e sobe novamente. À medida que você vai diminuindo esse ângulo e dando um impulso inicial, ele vai percorrer uma distância maior. E se, por exemplo, você tiver um plano perfeitamente liso e aplicar uma força, a tendência é que mantenha-se essa velocidade constante e o corpo siga em linha reta até o infinito. É justamente o conceito de inércia, né? O conceito de inércia. Um referencial que a gente aplica às leis de Newton é chamado de referencial inercial. O que é um referencial inercial? Lembra da inércia. Todo corpo persiste em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja compelido a modificar esse estado pela ação de forças impressas sobre ele. Então, referencial inercial é um referencial para o qual, se uma partícula não está sujeita a forças, então estará parada ou se movimentando em linha reta e com velocidade constante. Então, um referencial inercial é um referencial que está em repouso ou em MRU, movimento retilíneo uniforme. É um referencial que não tem o que? A aceleração. Quando eu falo referencial inercial, a força resultante nesse referencial é zero, certo? Quando você tem, por exemplo,
essas duas fotos, essas duas imagens, a gente não consegue distinguir aqui em qual delas há movimento ou repouso em si, né? Então, é algo que caracteriza um referencial inercial. Você não consegue distinguir se o referencial está em repouso ou em movimento. Vamos analisar a seguinte situação. Suponha que esse homem, em um avião com velocidade horizontal v, vamos supor que seja 1000 km por hora aqui para a direita. Ele solta uma bomba. Essa bomba aqui, quando estava dentro do avião, tudo, o avião, o homem, a bomba, o que tiver dentro do avião estava a 1000 km por hora para a direita, direção horizontal. Ele solta essa bomba. A vista que o homem vai ter, ele vai ter a vista como o avião está a 1000 por hora e a bomba foi soltada dentro do avião a 1000 por hora, a vista que ele vai ter, à medida que o avião anda 1000 km por hora para o lado, a bomba também vai acompanhando para o lado. Só que o homem vai ver, vai perceber a atuação da gravidade, ela descendo. Para ele é como se a bomba caísse em linha reta. E para quem está fora do avião, vai perceber a trajetória de um arco, né? Uma parábola. Porque a bala, a bomba tem uma velocidade horizontal e uma velocidade vertical por conta da aceleração da gravidade. E a resultante vai mostrar essa trajetória. Então, olhando aqui, se o avião for em linha reta com velocidade constante, 1000 km por hora em linha reta, esse avião pode ser considerado um referencial o quê? Inercial, movimento retilíneo uniforme. O camarada que está aqui parado em relação ao outro, está parado em repouso, ele é um referencial inercial, porque está em repouso. A bomba aqui, para esse cara, ele pode até imaginar, pelo fato dela estar se movimentando em linha reta, que a bomba é um referencial inercial, mas não é. Por quê? Porque ela tem aceleração para baixo. Se tem aceleração, ferrou, não é referencial inercial. E para esse rapazinho aqui é mais fácil distinguir que não é inercial por conta da trajetória curva, né? Ela tem uma velocidade para cá e é acelerada para baixo. Então a primeira lei de Newton diz: todo corpo continua no estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudá-lo por forças a ele aplicadas, né? Então quando o ônibus dá uma arrancada, você sente seu corpo ser jogado para trás, e quando ele freia, a uma certa velocidade, você sente seu corpo jogado para frente. Então, um corpo ele mantém seu estado de repouso ou MRU, movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudá-lo por forças a ele aplicadas. Então, forças externas aplicadas. Então, aplicações, você freia de vez, não estiver se segurando bem no cavalo, você tem seu corpo projetado para cima. Se você está nesse carrinho, por exemplo, o cachorro puxa de vez, você é acelerado rapidamente para frente, seu corpo tende a permanecer em repouso, então você sente seu corpo ser jogado para trás. Essa chave aqui, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. O skate parou, mas suponha que ele estava a 25 km por hora no skate. Então, ele e o skate a 25 km por hora. Quando o skate para, a tendência dele é continuar a 25 km por hora, certo? A questão da inércia, tá certo? A questão da inércia. Então, por isso que a gente usa o cinto de segurança. O cinto de segurança, ele serve para conter a nossa inércia. E a inércia, ela tem uma relação com a massa, né? Tem uma relação com a massa. Quanto maior a massa do corpo, maior a inércia. Quanto maior a massa do corpo, maior a dificuldade de fazê-lo entrar em movimento, fazê-lo parar. O que é mais fácil parar? Uma moto ou uma carreta? Uma carreta. Por quê? Porque
a massa é maior, né? A quantidade de matéria é maior. Então, a massa está relacionada à quantidade de matéria. Então, concluindo, a um corpo em repouso, o movimento retilíneo uniforme, a gente atribui o estado de equilíbrio. O equilíbrio vai ser estático, relembrando a aula passada, se o corpo estiver em repouso, ou o equilíbrio vai ser dinâmico, se o corpo estiver em movimento retilíneo uniforme. Apesar de serem diferentes do ponto de vista da força resultante, esses movimentos aí, essas situações, assim, melhor dizendo, são equivalentes. Em ambos os estados, a força resultante é nula. Então, a primeira lei de Newton mostra que a massa é uma grandeza característica do corpo. Não varia com a posição, velocidade, temperatura, etc. E é uma grandeza escalar. A massa é uma medida de inércia do corpo. Quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia. Vamos fazer um exercício. Exercício 1. De acordo com a primeira lei de Newton, um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a resultante das forças que atuam sobre ele é nula. Separa essa afirmação. B. Um corpo permanece em movimento apenas enquanto houver uma força atuando sobre ele. Errado. Essa ideia era uma ideia de Aristóteles, né? C. Quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual a zero, esse corpo somente pode estar em repouso. Não, ele pode estar em movimento retilíneo uniforme. D. A inércia de um objeto independe de sua massa. Não, depende da massa. Quanto maior a massa, quanto maior a quantidade de quilogramas ou de toneladas, maior a inércia do corpo. Uma partícula tende a permanecer em aceleração constante. Errado. Então, a afirmação correta é a letra A. Um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a resultante das forças que atuam sobre ele é nula. Exercício 2. Baseando-se na primeira lei de Newton, assinale a alternativa correta. A. Se estivermos dentro de um ônibus e deixarmos um objeto cair, esse objeto fará uma trajetória retilínea em relação ao solo, pois o movimento do ônibus não afeta o movimento dos objetos em seu interior. E se o ônibus faz uma curva, né? Vai afetar. Porque quando você está sentado, por exemplo, e faz uma curva para a esquerda, você sente seu corpo sendo jogado para a direita. Por quê? A sua tendência era seguir em linha reta. Como o veículo virou para a esquerda, a sua tendência é ir em linha reta, pela inércia. Então você vai ter a sensação de seu corpo ter sido jogado para a direita. Não é adequada essa alternativa. B. Quando usamos o cinto de segurança dentro de um carro, estamos impedindo que, na ocorrência de uma frenagem, sejamos arremessados para fora do carro, em virtude da tendência de permanecermos em movimento. Perfeito, correto. C. Quanto maior a massa de um corpo, mais fácil será alterar sua velocidade. Vai empurrar uma carreta para ver se é fácil? Errado. D. O estado de repouso e o de movimento retilíneo independe do referencial adotado. Errado. Depende-se do referencial adotado. Alternativa correta, alternativa B. Por hoje é só. Muito obrigado.